Em um futuro próximo na cidade de Moscou, Oleg e Alena estão em um encontro durante o qual Oleg explica que é um soldado numa pausa de 2 semanas. O encontro corre bem e os dois acabam passando a noite juntos. Enquanto isso, em Paris, um avião está prestes a pousar quando de repente estranhamente todas as luzes se apagam e todos a bordo perdem a consciência. Logo essa perda de energia se espalha pelo mundo inteiro, deixando apenas uma pequena seção do leste da Europa com luz. Oleg e Aliona notam que os drones que voam ao redor de Moscou ficam paralisados no ar e então eles correm para o saguão do hotel para ver o que estava acontecendo. Todas as pessoas do prédio estão se reunindo lá para ouvirem as notícias. O repórter da TV explica que isso não foi consequência de nenhum desastre natural e, embora no início suspeitassem de um ataque terrorista, eles descobriram que perderam contato com o resto do mundo. Um grupo de soldados liderados pelo prefeito Dolmatov é enviado em uma missão de reconhecimento para Kirov, uma das muitas cidades que agora estão no escuro. A jornalista Olga os acompanha para registrar qualquer pista que possa encontrar. O governo já enviou drones para essa área, mas nenhum deles voltou. A equipe passeia pela cidade e entra em uma loja onde usam luzes especiais para ter uma visão melhor. É assim que eles descobrem que todos os cidadãos ali estão mortos, até mesmo o peixe no aquário. Eles não conseguem deixar de se perguntar como todos morreram, já que não há indícios de um ataque. É como se tivesse acontecido instantaneamente do nada. Então logo eles começam a investigar diferentes apartamentos onde encontram tudo em seu lugar como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez parece que aconteceu instantaneamente como se as pessoas tivessem desaparecido no ar. Quando de repente um dos soldados é atacado por um ser misterioso. O resto da equipe corre para ajudá-lo, mas assim que o ser os vê, ele pega a arma do soldado e escapa pela janela. A equipe imediatamente abre fogo contra ele, mas o ser não parece ser afetado pelas balas e foge. Eles então levam o soldado ferido para o avião e perguntam se ele viu o rosto do agressor. Mas ele diz que estava escuro e a luta tornou impossível notar qualquer coisa. Mais de 100 milhões de russos são considerados mortos e o governo tenta pedir à população restante que permaneçam com calma. No entanto, grupos religiosos estão se reunindo para acreditarem que o fim do mundo está chegando. Enquanto isso, Yura é um dos muitos civis que recebe uma carta pedindo para que ele se juntasse ao exército. Yura mora com sua mãe que sofre de Alzheimer e isso o entristece por ter que deixá-la para trás. Mas ele se junta ao exército mesmo assim. Quando ele parte para a base, ele percebe o atual estado do mundo, já que apenas um mês foi o suficiente para que as ruas parecessem pós-apocalípticas. Yura acaba se juntando à equipe de Oleg, que logo é informado da situação atual por Dolmatov e a coronel Marina. Toda a cidade na escuridão é considerada em quarentena, e a única energia existente pode ser encontrada em Moscou, partes da Bielorrússia, Ucrânia e Finlândia. Esta área é conhecida como o Círculo da Vida. Algumas equipes de retrocesso voltaram com corpos e descobriram que morreram por neurotoxinas hidrogênias, que são substâncias químicas produzidas pelo corpo humano. As novas equipes têm duas tarefas: encontrar pistas para os cientistas entenderem a causa por trás dessas neurotoxinas, e irem mais a fundo na zona de quarentena para coletar recursos porque Moscou está quase sem. Eles precisam ter cuidado porque já enviaram muitas equipes e a maioria delas nunca voltou, mesmo que tivessem tanques para protegê-las. Enquanto todos se preparam, mais voluntários chegam, e Oleg fica surpreso ao ver Alena entre eles. De repente um alarme dispara, alertando todos sobre um ataque iminente. Aparentemente há um grupo enorme de inimigos se aproximando. Então os soldados se reúnem na fronteira entre a base e a zona de quarentena. Naquele momento a energia da base acaba e então Dolmatov começa a disparar sinalizadores para ter uma visão mais clara do que estava se aproximando deles. E quando os seres estranhos estão perto o suficiente, os soldados abrem fogo. Alguns desses seres conseguem chegar à base de qualquer maneira e começam a atacar a todos que estiverem pela frente, fazendo Oleg perder a consciência. Na manhã seguinte, Oleg acorda debaixo de um desses inimigos que agora está morto. Yura percebe que Oleg ainda estava vivo e pede ajuda para mover o corpo de cima dele. Agora Oleg pode ver que os seres estranhos na verdade eram ursos enormes. Quando então se pode ver dezenas de corpos de ursos do outro lado da fronteira. E ninguém consegue entender por que eles se comportaram daquela maneira. Olga também está lá registrando tudo para as notícias. Oleg é levado à enfermaria e fica surpresa ao descobrir que Alena é médica. Ela então cuida de seus ferimentos e quando ele sente dor, ela o conforta com um beijo. Enquanto isso, Marina e Dolmatov discutem os assuntos dos sensores, um grupo de pessoas que supostamente adquiriram poderes após o apagão. Marina explica que eles não são super-heróis e que suas habilidades sobre-humanas é receber dados em suas mentes como rádios recebem sinais. No entanto, eles não foram capazes de decifrar os dados ou como isso aconteceu com essas pessoas. O sensor mais forte é um cara chamado Sasha, que está sendo mantido em um hospital militar. Desde o apagão ele vem tendo pesadelos com um homem careca misterioso. Aquele dia ele está sendo visitado por um homem chamado Zenya, que diz ter sido enviado por alguém chamado ID. Ele explica que a primeira onda destruiu toda a eletrônica do mundo. A segunda lançou a autodestruição de todos os organismos biológicos.
E a terceira onda fará com que qualquer pessoa ainda viva na zona de quarentena os ataquem. Ele fala que ainda há milhões deles que por sua livre vontade se foi. Mas diz que eles ainda têm tempo para impedir o ataque. Sasha não quer ter nada a ver com isso e chama a segurança. Porém, quando os soldados chegam, não vem ninguém ali com Sasha e eles dizem ao médico que ele deve estar alucinando. O restante dos soldados então se preparam para a missão. Yura acaba viajando com Olga, que faz algumas perguntas para ele diante da câmera. Yura admite que não se importa com a situação atual, dizendo que isso deu sentido à sua vida, e que é melhor do que ser um motorista de táxi. Quando eles chegam à zona de quarentena, descobre que os tanques foram destruídos no chão e veem vários prédios que foram explodidos em uma sequência, o que implica que a terceira onda já começou. As imagens dessa destruição colocam a população restante em estado de pânico, causando tumultos e um aumento da taxa de criminalidade que toma conta da cidade. O governo garante que está trabalhando nisso, mas as pessoas acham que seus líderes estão escondendo algo. Os soldados são divididos em grupos para cobrirem mais terreno. Yura e Olga estão no grupo 7 e à medida que vão atravessando a floresta, o interesse a mais de um para o outro cresce entre eles. Quando Oleg já recuperado chega, ele se junta à equipe 4, que investiga uma pequena cidade. Um dos soldados abre uma sala de armazenamento, fazendo com que um monte de barras de metal caia em cima dele e machuque sua perna. A equipe então decide descansar dentro de uma casa até que um médico chegue. Na manhã seguinte, a Lena chega e fala que o soldado terá que voltar para Moscou com ela se não quiser perder sua perna. O grupo 7 também passou a noite dentro de um apartamento, e enquanto toma um café da manhã, Yura percebe algo estranho em uma loja. Ele verifica a gravação de Olga e confirma que as portas não foram abertas quando eles chegaram. Então Yura e alguns soldados entram na loja e encontram evidências de que alguém esteve lá. Sendo assim, eles decidem montar algumas armadilhas. Depois eles voltam para o apartamento e esperam que elas sejam ativadas, o que só acontece quando a noite cai. Todos se preparam para sair, mas Yura pede para Olga ficar dentro e ensinar a usar os sinais luminosos para pedir ajuda se eles não voltarem. Olga acaba desobedecendo Yura e segue a equipe para gravar tudo. Já dentro da loja, eles encontram um adolescente ferido pelas armadilhas. Eles então o levam para o apartamento e tentam ajudá-lo, mas o garoto reage brutalmente roubando uma faca e matando um dos soldados. Os outros então reagem imediatamente atirando contra ele. Enquanto isso, Sasha vai tomar um ar fresco no telhado do hospital e é surpreendido por Ide, o cara sobre o qual Zenya lhe falou. Zenya era apenas uma conexão mental, mas Ide realmente estava ali e quer que Sasha o ajude. Para convencê-lo de que sabe o que está acontecendo, ele mostra o rosto e revela que não é um humano. Nesse momento, Marina então aparece com soldados apontando suas armas para Ide. Mas de repente todos viram suas armas para Marina. Ide então explica que usou seus poderes mentais para fazer com que os soldados agissem como Ide e ele como Marina. Então ela não deve tentar nada contra ele. Ele então fala que está do lado de Marina e alerta que milhões como ele estão vindo para acabar com o resto da humanidade. Quando Marina pergunta o que ele é, Ide diz que os humanos o consideram como um deus. Marina então leva Ide para seu escritório para interrogá-lo mais. Ide explica que deveria iniciar um processo de radiação quando a lua estivesse acima dos oceanos. Mas ele fez isso diferente. Quando a lua estava cobrindo a seção da Europa, então a protegeu da radiação. Sendo assim que aconteceu o círculo da vida e todos na zona de quarentena que não morreram são apenas fantoches sem mentes que atacarão em breve. A raça de D precisa da Terra porque o próprio planeta deles está prestes a morrer e eles querem um lugar novo com uma estrela jovem para poderem viver. Então ele revela que houve uma onda zero há milhares de anos atrás, explicando que essa onda era a própria raça humana, que é na verdade uma arma biológica enviada pelos alienígenas para destruir a população nativa do planeta Terra antes dos humanos. Ele diz que foram os habitantes anteriores que construíram as pirâmides e as cidades subaquáticas, porque eles eram muito desenvolvidos. Ele revela que os humanos são a arma biológica perfeita, como um vírus porque são destruidores e colonizadores que arrasam tudo por onde chegam. Fala também que os humanos têm um DNA muito parecido com o do povo de Ide, exceto que foram privados das habilidades psíquicas. Porém, a radiação não planejada está fazendo com que algumas pessoas como Sasha desenvolvam essas habilidades. O exército do planeta de Ide está chegando amanhã, mas o irmão de Ide, chamado Ra, já está no planeta. Ide não concorda com seus métodos e quer controlá-lo, mas o único que sabe a localização dele é Sasha, graças a seus sonhos. Enquanto isso, todas as equipes estão sendo atacadas repentinamente por humanos controlados mentalmente. Os soldados então abrem fogo imediatamente e tentam estabelecer uma linha de defesa. Mas o inimigo vem em grande número e não tem dificuldades em lutar de volta, matando a maioria das equipes, fazendo-os ficar sem munição. Quando então o apartamento em que estão escondidos explode, Yura pede a Olga que atire o sinalizador, mas a maioria das equipes está fazendo o mesmo e não há recursos suficientes para ajudar a todos. Por enquanto, os poucos membros restantes do Grupo 7 esperarão no telhado de um prédio até estarem fora de alcance dos atacantes. A conversa de Marina com Ide é interrompida por uma mensagem informando do ataque, e Ide aponta que eles estão perdendo tempo ali. Os dois juntos com Zenya e Sasha voam para a base.
E durante a viagem, Ide explica que é imortal desde que ninguém decida matá-lo. Quando chegam à base, Ide coloca Sasha em transe e ele consegue desenhar a localização de Ra, que é um arranha-céu em Kirov. Ide quer mobilizar imediatamente as tropas restantes, mas quando Domatov vê a aparência de Ide, ele não sabe se deve confiar nele. Nesse momento, um soldado anuncia que Moscou também está sendo atacada e Marina convence Domatov apontando que Ide é a única esperança deles. De volta ao grupo 7, eles decidem descer do prédio para procurar as equipes que não enviaram nenhum sinalizador. Olga, porém, está com muito medo de descer, então Yura beija para acalmá-la e a desce gentilmente. Enquanto caminham pelas ruas, encontram alguns civis e os matam antes mesmo de conversar com eles. Olga fica chateada com isso porque eles pareciam ser do bem. Mas Yura lembra que o adolescente também parecia ser do bem no começo, no entanto matou um dos soldados. Quando de repente um novo grupo de humanos controlados os ataca. Todos os outros soldados morrem, mas Yura consegue lutar contra os atacantes, sendo ferido no processo. Eles então correm para se esconderem dentro de uma garagem, onde o ferimento de Yura é cuidado e encontram um carro com gasolina e chaves para fugir. Já na base, Sasha confessa que está com medo de ir porque tem certeza que Ra o viu durante a visão. E Ide permite que ele fique para garantir sua segurança. Quando a equipe de Domatov parte nos tanques, Marina percebe que Sasha não estava lá e faz todos pararem. Nesse momento, uma série de mísseis ataca a base onde Sasha está e a explode. Marina então aponta sua arma para Ide, furiosa porque ele obviamente sabia disso. E Ide admite que é verdade, que sabia. Mas diz que, no entanto, que se Sasha estivesse com eles, a equipe inteira teria morrido em vez disso. E assim a humanidade perderia completamente as chances de vencer. Dizendo que as mortes no posto avançado foram um sacrifício necessário para salvar todos os outros. Na manhã seguinte, Yuri e Olga encontram Oleg e Alena. Sua equipe tem poucos membros restantes também e eles ficaram sem munição. Felizmente, momentos depois, a equipe de Domatov os encontra e pede que se juntem à missão para encontrarem Ra. Olga e Alena terão que ir juntas porque não há mais base para enviá-las de volta. Horas depois, a equipe chega em Kirov. Domatov então fica surpreso por não estarem sendo atacados. E Ide explica que isso é porque Ra acha que ele morreu na base. As ruas, porém, estão bloqueadas por humanos controlados e há alguns deles que pulam de cima dos prédios com bombas em seu corpo. O exército, porém, simplesmente avança com seus tanques, atirando ou esmagando qualquer inimigo que tente impedi-los. Quando eles chegam, arranha-se onde Ra está, Ide leva Yura e alguns soldados com ele para o telhado, enquanto todos os outros ficam na entrada para a defesa. A luta é absolutamente violenta e eles não sabem por quanto tempo serão capazes de continuar devido ao grande número de pessoas que os atacam. Então Oleg decide levar Olga e os outros para cima. Depois de eliminar qualquer inimigo no caminho, Ide e os soldados encontram Ra no telhado. Yura tenta atacá-lo, mas Ra simplesmente o empurra para longe, o deixando pendurado na borda do edifício. Ide ataca Ra em seguida e a luta deles é bastante equilibrada. Mas quando Yura sobe de volta e uma enorme explosão é ouvida nas ruas, Ra se distrai um pouco e Ide aproveita a chance para atacá-lo diretamente, removendo o dispositivo de dentro do corpo dele. Yuri imediatamente se aproxima e coloca uma granada no buraco resultante, assim finalmente eliminando Ra. Agora Ide pode usar seus poderes para liberar todos os humanos controlados. Ele então anuncia que o próximo passo é matar os alienígenas que chegarem na nave espacial, já que os humanos foram feitos para matar afinal. Zen então começa a questionar por que Ide não avisou eles de tudo isso antes do apagão acontecer. Ide responde que teve que ser assim, pois senão os de sua raça seriam alertados e entrariam em um sistema de defesa absoluta, sendo que dessa forma agora eles têm um elemento surpresa a seu favor. Porém, Alena com Marina protestam contra a maneira como Ide usou os humanos sem se importar com as bilhões de vidas perdidas. Quando Ide diz que ele é o deus que os humanos merecem, Zen o ataca com a faca, mas Ide usa seus poderes para ele matar Marina ao invés disso. Furioso, Oleg também tenta atacar Ide, mas Yuri o defende, apontando que Ide é a única esperança que eles têm contra uma invasão iminente. Começa então uma luta entre Yura e Oleg. E quando Olga percebe que Oleg está ganhando de Yura, ela pega uma arma e atira em Oleg para fazê-lo parar. Zen então tenta matar Ide novamente, mas Ide facilmente o impede. Oleg pensa em matar Yura, porém atira em Ide em vez disso. Ide então usa seus poderes para fazer Oleg ver todos como seu pai, assim o fazendo hesitar. No entanto, graças a ser um sensor, Zenia pode encontrar o verdadeiro Ide e salta para derrubá-lo, caindo junto com ele do prédio. Ambos então acabam morrendo e nesse momento a nave gigantesca pousa no meio dos edifícios. Oleg pega o dispositivo que tirou de Ra e sai com as mulheres depois de se recusar a matar Yura. Então, depois de pegar algumas armas dos corpos caídos nas ruas, o trio entrou na nave que abriu a porta porque estava esperando que Ra entrasse. Lá dentro eles veem que há centenas de alienígenas dormindo dentro de cápsulas. E quando Oleg pressiona o dispositivo, oxigênio começa a ser transportado para essas cápsulas. Parece que Ra deveria acordá-los e o cronômetro nas cápsulas confirma que eles estarão acordados em breve. Eles tentam atirar neles e confirmam que isso os mata. Mas eles não têm munição ou tempo suficiente para eliminar todos.
Olga então percebe que os tubos que transportam o oxigênio estão no chão e destruir um deles mata muitos alienígenas ao mesmo tempo. O trio começa a destruir todos os tubos que conseguem encontrar, interrompendo a distribuição do líquido e assim eliminando os alienígenas. No entanto, quando Alena está prestes a destruir o último tubo, ela congela porque percebe que as últimas cápsulas continham crianças. Esgotado o tempo, as crianças começam a sair de suas cápsulas. E quando Oleg as vê, ele larga sua arma no chão, incapaz de ferir as criaturas inocentes que vê. Porém agora não sabem o que acontecerá dali pra frente.